Bora falar de esportes aqui no nosso FN1. Tudo bem, Tílio? Boa tarde. Tudo bem, Tiagão. Boa tarde a você também e a todos. Olha, gente, hoje é um dia simbólico para o futebol de Presidente Prudente. O João Paulo Tílio vai explicar por quê, né, Tílio? Exatamente. Bora trazer essa e outras notícias para o torcedor. Galera, hoje a gente teve um avanço nas obras do Prudentão. O Prudentão está passando por obras, podemos colocar assim, desde o último dia 11, 9 dias atrás, quando o veneno foi aplicado, começou a ser aplicado esse veneno no gramado antigo, para que as ervas daninhas desse gramado agora não passem para o outro gramado, para o gramado novo. Então, teve essa etapa, mas visualmente, você olhava ali para o Prudentão, você não via obras, era só mais essa aplicação do veneno. Só que hoje, se você olhar para o Prudentão, e nós temos imagem já para mostrar para vocês, vocês vão ver que de fato agora está diferente. Agora está diferente e a gente já começa a imaginar como esse Prudentão vai ficar. Mas para falar com mais detalhes, com mais propriedade sobre esse assunto, bora ir lá para o Prudentão, direto com ela, Aline Costa, que tem acompanhado essas obras na segunda-feira e vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Tílio, Tiago, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no FN1. Agora, o horário de almoço está um pouco parado por aqui, viu? O cenário está bem diferente da hora que a gente chegou, quando o maquinário estava todo vapor, realmente entrou em campo para dar início a essas obras aqui do Prudentão. E o primeiro passo foi retirar parte do alambrado que fica bem pertinho da arquibancada. Então, esses trabalhos começaram hoje aqui no estádio, o pessoal ajudando, né? O maquinário derrubando ali o alambrado. Também foram derrubados os bancos onde ficam os atletas durante as partidas, os jogadores ali acompanhando as partidas. E aí deu início, então, a essa obra que tem como principal objetivo reformular totalmente o gramado aqui do Prudentão, modernizar, principalmente o sistema de drenagem. Então, vai ser trocado toda essa questão dos equipamentos, né, para fazer uma drenagem de mais qualidade, uma drenagem mais moderna. Isso também deve impactar, inclusive, no desempenho dos próprios jogadores durante as partidas. A grama também vai ser substituída por uma grama mais moderna aqui no estádio Prudentão. E, além disso, também vai ser feita a aproximação do campo para a arquibancada, cerca de 19 metros ali, o campo vai ficar mais perto da arquibancada. A gente falou sobre isso, inclusive, com o presidente do Grêmio Prudente, o André Garcia. Ele falou dessa questão, né, que ele está aproveitando essa obra em relação ali do gramado, para a melhoria do gramado, justamente para já fazer essa aproximação do campo à arquibancada, o que deve beneficiar principalmente os torcedores, né, que vão ver de uma forma um pouco mais diferente, acompanhar mais de perto as partidas do Grêmio Prudente. Ele falou também dos custos de toda essa reforma que está sendo feita aqui no estádio. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa conversa que a gente teve. Veja só. Agora o gramado vai avançar 19 metros em direção ao setor verde, né, e as cadeiras. Isso vai tornar o estádio mais aconchegante, né, com uma cara mais de arena, onde o torcedor vai poder ali se sentar muito mais próximo ao campo, ter uma visão mais privilegiada. Isso a gente espera que nos ajude nos jogos dentro de casa e que também possa trazer mais torcedores ao estádio, já que a gente imagina que vai ser uma experiência mais satisfatória para quem vier aos jogos. A gente tem um orçamento aí para essa troca do gramado e essa aproximação dele também na arquibancada, algo ali entre 600 mil a 700 mil reais, a estimativa de investimento para que fique como a gente quer. Pois é, essa obra, como eu disse, teve início hoje aqui no estádio Prudentão e por conta dessa reforma, o jogo entre Bragantino e Grêmio Prudente nas quartas de final da Copa Paulista Sub-17, que está marcado para o dia 1º de novembro, que ia ser realizado aqui no Prudentão, teve que mudar o local. Então a partida vai ser realizada no estádio Tonicão,
em Assis, e aí justamente para não ter mais interferências, né, nesses compromissos, nessas partidas, nos confrontos das equipes. O objetivo realmente é terminar toda essa reforma antes do fim desse ano, antes mesmo do Natal, justamente porque início do ano que vem já começa um novo campeonato, continuam os jogos, então o objetivo é realmente concluir todo esse trabalho ainda neste ano para começar 2026 com um novo Prudentão, né? Um jeito diferente de acompanhar as partidas também. Mas a gente sabe como é que é obra, né, Tílio? A gente sabe que pode ter ali seus problemas, então a gente vai seguir acompanhando tudo isso e também informando o torcedor do Grêmio Prudente e toda a nossa região a respeito desse trabalho que está sendo feito aqui no estádio. Eu volto com você. Eita, Aline, a gente não consegue nem mais ver as traves aí no Prudentão, hein? Onde Ronaldo fez o gol que rodou o mundo lá em 2009. Também o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 nesse estádio, fazendo gol, Fred marcando gol. Já não tem mais esse gol ali, as traves já não estão mais ali, vão mais para o lado para que o gramado possa chegar mais próximo do setor verde, ali das cadeiras também. Bastante mudança, chama atenção essa imagem, um novo Prudentão, podemos dizer, vindo aí agora sob a administração do próprio clube, do Carcará, e essa administração, essa concessão, ela que possibilitou que o clube conseguisse fazer aquilo que entende como necessário. Acho que a Aline tem comunicação com a gente ainda. Só vou pedir a gentileza para a Aline Costa orientar o repórter cinematográfico, só para a gente tentar mostrar o outro gol ou onde ficava o outro gol. Aquele gol que fica do lado do setor azul do estádio Prudentão, porque o Tílio trouxe informação a respeito do Fluminense, que foi campeão aqui em 2012. Nós tivemos nesse gol do lado de cá o Ronaldo, quando ele fez aquele gol de cabeça empatando o jogo lá, foi 1-1, né, Tílio? Palmeiras e Corinthians. E olha só, onde o Obina fez um monte de gol num jogo só aí contra o Corinthians, num dia que estava chovendo em Presidente Prudente. E lá, onde o gol não existe mais, o Neymar fez o 100º gol dele com a camisa do Santos em fevereiro de 2012. Esses gols já não estão mais nos locais, eles vão para um outro local, um pouquinho mais perto da torcida, vão receber o calor da torcida e vamos fazer chacoalhar o Prudentão ano que vem. E quando está em obra assim, Tílio, nós estamos agora em outubro, nós estamos parecendo o pessoal quando está preparando a casa para receber os parentes, aquelas pessoas que a gente tanto gosta para o fim do ano, e é exatamente isso que o Grêmio Prudente está fazendo, mas no caso o Grêmio já ali no comecinho do mês de janeiro, quando já tem calendário, né? É verdade, Tiagão, o Grêmio pleiteando a ser uma das sedes da Copinha a partir dos primeiros dias de janeiro, para receber a Série A2 do Campeonato Paulista também a partir de janeiro, então está correndo com essas obras. Obrigado à nossa equipe lá direto do Prudentão, você vendo ao vivo aqui com a gente esse momento simbólico para o futebol da cidade. Tílio, sexta-feira passada nós comentávamos do Amadorzão e nós trouxemos até uma rápida participação da previsão do tempo sobre a interferência da chuva que poderia ou não causar dentro da rodada do fim de semana. Teve interferência? Tiago, teve início o Amador. E aquilo que você trouxe de previsão se confirmou. Choveu bastante. Com a chuva no sábado, mas não no domingo. Não chegou a atrapalhar o jogo, né? Não atrapalhou. A bola rolou no domingo para o início do Amador da primeira e da segunda divisão. No sábado, a chuva causou o adiamento da rodada do Amador Juvenil. Então, que seria a segunda rodada no sábado, não teve por conta da chuva, ficou para esse próximo sábado. Então, teve sim o início do Amadorzão, primeira e segunda divisão, ufa, depois de uma semana por conta da chuva que adiou esse começo da competição. E eu trago para vocês aqui um balanço inicial de início de disputas, 11 gols em 4 jogos no Amadorzão da Elite, com a partida tão esperada Fúria Parreira, o atual bicampeão, empatando 1-1 com o tradicional Operário. Também teve a vitória do Aston Villa por 1-0 sobre o Vasco, do Ana Jacinta. Olha, outro jogo com placar acirrado. 13 de maio, 3-2 no Juventus do Pinheiros e Vila Geni, 2-1 no 4 bairros. Então, placares apertados, mostrando esse equilíbrio no início de Amadorzão da primeira divisão. Na segunda divisão, 2 empates por 1-1 e 2 goleadas. O Brasil Novo goleou o Grêmio, que é do bairro Morada do Sol, e o Estilo Gueto ganhou de 5-2 do Pereira. Que bom que o Amadorzão começou, o pessoal pôde se confraternizar, pôde torcer pelas suas equipes
E agora que ele não pare mais, Tiagão. E logo nessa primeira rodada tivemos um clássico da Zona Norte, Vila Operária contra o time do Parreiras. É, jogão, hein, cara? Agitou o Caetano Peretti. É isso, Tílio? Eu volto daqui a pouco com os grandes, Tiago. Até daqui a pouco, hein? E a gente volta a falar de esportes aqui com o João Paulo Tílio para falar dos grandes do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi o único que venceu no fim de semana, mas o Santos joga hoje. É verdade, Tiagão. Entre os grandes de São Paulo, a única vitória veio com o Corinthians. Quem sabe nessa rodada 29 a gente não tem a segunda vitória dos grandes hoje com o seu tomara, Santos. Nossa, vai ser importante essa vitória se ela vier, hein? Timão venceu e foi importante também para o Corinthians ganhar de 1-0. Era um confronto direto ali, os dois times com a mesma numeração de pontos no início da rodada. Agora o Corinthians conseguiu respirar um pouco, sair de perto da zona de rebaixamento, deixou o Atlético Mineiro ali próximo, vitória de 1-0 na Neoquímica Arena no sábado, gol do Maicon. O Timão está na 11ª posição. E foi um fim de semana importante para o Corinthians, que também comemorou no futebol feminino o hexacampeonato da Conmebol Libertadores feminina. Impressionante como o Corinthians manda bem demais no futebol feminino e se dá bem nessa competição sul-americana. A gente separou um trecho aqui para mostrar para vocês do que o pessoal comentou sobre a vitória do time masculino sobre o Atlético Mineiro. Hoje colocamos uma meta e essa meta era a vitória. Graças a Deus conseguimos ela. E como eu falei no início, cara, a gente tinha que botar energia lá em cima para que a gente possa virar a nossa chave, para a gente possa conseguir várias vitórias, e essa vitória é muito importante. Eu creio que será a nossa virada de chave para que a gente possa terminar essa competição do melhor nível possível e chegar na Copa do Brasil no mais alto nível de futebol que o Corinthians merece. Mateuzinho comentando então dessa vitória, que foi importante para o Corinthians, vinha antes de derrota para o Santos no Clássico, então é importante buscar essa mudança de fase. Falando agora dos derrotados nesta rodada 29, entre os grandes, o São Paulo perdeu do Mirassol ontem no interior paulista 3-0, hein? Gol ali, nem um minuto de jogo. Que atropelo, e o São Paulo numa fase terrível, está na 8ª colocação, não está conseguindo se aproximar ali da zona da Libertadores. Já o Mirassol, 4ª posição, e o Mirassol a passos largos para a Libertadores. Já pensou, gente, ver o Mirassol na Libertadores? Vai ser legal. Impensável anos atrás e pode ser algo a ser realizado aí em novembro, dezembro. E o outro derrotado, esse trouxe mais repercussão ainda, porque se trata do líder. O Palmeiras perdeu de 3-2 para o Flamengo no Maracanã. Tiagão, meteram a mão no Palmeiras, será que a gente pode falar essa frase? Houve um empurrão? Que a gente tanto brinca aqui nos bastidores. Houve um empurrão? Então, para mim houve. Para você empurrão não houve, na área é o quê? É pênalti. Os torcedores que não gostam do Palmeiras estavam falando, não, o Palmeiras está sendo ajudado nesse Brasileirão, teve lá o pênalti que não foi marcado para o São Paulo. Ontem foram os palmeirenses que ficaram na bronca, entre eles o Abel Ferreira. A gente separou um trecho aqui da entrevista, se liga só. Adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo na segunda parte, apesar, como tu disseste bem, tivemos aqui e ali uma situação ou outra em termos de eficácia de passe que nos saiu prejudicado, e neste tipo de jogos contra equipas com jogadores que não precisam de muitas oportunidades para fazer golo, foram altamente eficazes. Uma equipa que fez, não sei, metade dos remates que nós fizemos, mas acabou por vencer o jogo. O Abel falando um pouquinho de cada situação, né? Trouxe os erros do seu próprio time, e foram vários erros que geraram esses 3 gols do Flamengo, e o Pedro numa tarde impecável, como joga a bola o atacante Pedro, né? Participou dos 3 gols do Flamengo, e agora os dois times empatados com 61 pontos. O Palmeiras segue na liderança por conta do número de vitórias, e já nesse meio de semana tem Libertadores para os dois times, semifinal, mais jogão por aí, Thiago. Hoje tem Santos e Vitória. Santos e Vitória, vai arriscar um palpite por aqui? Acho que o Santos vence 2-1. 2-1 por Peixe. Ótimo. Vamos mostrar algumas imagens dessa preparação santista para o torcedor que está nos acompanhando nessa hora do almoço. Hoje, 9h30 da noite, Santos e Vitória na Vila Belmiro. Se trata do 16º colocado, o Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento,
contra o 17º, o Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, separados por 3 pontos. Então, se o Peixe conseguir essa vitória hoje, vai abrir 6 da zona de rebaixamento. Seria excelente. O Brasileirão está caminhando para essa reta final. Tomara que o Peixe consiga esse resultado. E a gente vai fechando o esporte por aqui. Infelizmente, né, temos que fechar, mas trazendo também o resultado da Série C do Campeonato Brasileiro. As disputas das finais estão sendo realizadas atualmente nesta 3ª divisão do Campeonato Nacional. No sábado, não tão longe aqui do nosso Oeste Paulista, em Londrina, empate do Tubarão por 0-0 com a Ponte Preta. Os dois times vão voltar a se enfrentar no sábado próximo, às 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, em Campinas, para decidir, então, o grande campeão da Série C do Brasileiro. Mas os dois times, Londrina e Ponte Preta, já estão na Série B do ano que vem. A gente fecha esse assunto por aqui, então, Tiagão. É isso, Tílio. É isso. Uma ótima semana a todos. Boa semana, hein? Valeu. Até a próxima.